Olá, bem-vindo ao Café Teológico. Aqui não apenas bebemos o café, nós saboreamos a vida e a fé. Um espaço onde a fé pensa e a razão crê. Onde cada gole de café aquece a alma e cada conversa inspira a mente. Aqui, dúvidas se tornam pontes, reflexões se transformam em adoração e o diálogo nos aproxima daquele que é a verdade. Prepare-se para uma experiência que transcende o sabor, porque neste lugar, pensar é um ato de fé e crer é um convite à razão. Sinta-se em casa, porque a mesa já está posta e o encontro já começou. Olá, pessoal. Então, bem-vindos ao nosso primeiro Café Teológico, né? Quanto tempo, hein, Eliezer? Estamos correndo atrás disso. Bom, hoje é dia 18 de dezembro, então estamos começando com a primeira gravação, né? Até seria interessante, né, nós relembrar um pouco de como é que foi isso, né, e como é que a gente começou, né? Isso foi o quê? 2023? 2023, né? Verdade. Algumas perguntas de pessoas, né, que tinham dúvidas a respeito da fé. E nós nos reunimos, né, no térreo do Centro Evangélico e conversamos sobre assuntos bem importantes, né? E pesados, né? Pesados, profundos, né, a respeito do suicídio, lembro que foi um deles. Suicídio foi um dos... A respeito dos anjos e demônios. Dos anjos e demônios, isso vida mesmo. Após a morte. E a ideia é que a gente consiga, nesse bate-papo, alcançar pessoas, então... E os encontros tinham o quê? 2 horas, né? Mais ou menos. E aí, no final parecia que faltava um pouco, né? Verdade. Nós precisamos saber mais sobre isso, Verdade. né? E aí a gente começou com essa brincadeira. Verdade. E aí foi amadurecendo e estamos aqui hoje, né? Isso. Com 2 convidadas, né? Dona Miriam, né? E Dona Íria. Isso. E hoje vamos conversar sobre Natal, né? Acho que nada mais propício ou mais importante do que falar sobre o Natal. O tema que, nos últimos anos, parece que o aniversariante tem ficado fora, né? Uma data importante, Elias, penso assim que a despeito da fé, de quem crê, de quem por vezes não crê, o Natal ele tem dessa perspectiva de parar e fazer com que todos parem e reflitam. Exatamente. Mesmo os que creem e até mesmo os que não são cristãos. Os muçulmanos, budistas, espíritas, independentemente da religião. O mundo para o Natal. O mundo para em função do Natal. Então, a ideia hoje com as nossas convidadas é justamente olhar para aquilo que elas já experimentaram, né? Nos natais que antecedem essa data de hoje e nos enriquecer aí, né? Com a história, com a tradição, com aquilo que Vamos elas tentar cativar umas lembranças, né? viveram, né, no seu tempo, na sua época, em família, como a igreja viveu ou vivia esse tempo tão bonito de advento, né? E como hoje nós podemos, quem sabe, recordando esse tema, comunicar a essa geração da importância, né, de ter esse tempo para olhar para Jesus e renovar aí a nossa esperança, né? De um novo ano também que está chegando, 2026. Então, na expectativa de poder ouvir a Íria, ouvir a Miriam e, quem sabe, aprender aí, né, algumas histórias e com essas histórias. Quem sabe vamos passar a palavra para elas, né? Vamos se apresentando e a gente, depois disso, a gente começa em formato de bate-papo, né? Dona Miriam, a palavra é sua. Bem, é uma alegria poder participar desse podcast, falar um pouco daquilo que a memória ainda, né? traz, né? Está guardado lá na nossa memória, lembranças que a gente teve do Natal, quando criança, quando jovem, né? Eu lembro que o Natal, na minha infância, sempre era na casa do meu avô, no avô paterno, e nós íamos para Condor, porque ele morava lá. Então, no dia 24 à noite, a família se reunia na casa dele. E no dia 25, como meus avós paternos já não viviam mais, então 25 também era lá, com as familiares que vinham de longe, para nós podermos celebrar essa data. E era muito especial. Mas a gente pode ir comentando aos poucos o que recheia a memória com essas lembranças. Legal, né? Ótimo. Dona Íria. Eu sou a Íria.
Hoje eu moro na cidade, mas quando eu era criança e jovem morava no interior. E eu estranho muito o Natal na cidade, ainda hoje, porque a gente tinha um Natal bem simples. E eu lembro que desde setembro, eu tinha uma tia que morava com nós, que não era casada. Desde setembro, a gente que participava do culto infantil, todo domingo a gente ia já para ensaiar hinos de Natal, poesias de Natal. Então, de setembro em diante, a gente já começava a se preparar para o Natal. E quando chegava, então, o dia 24, eu lembro assim que no interior tinha muita lida sempre, né? E o pai dizia, hoje nós vamos bem tranquilos, vamos nos acomodar e vamos montar a árvore de Natal. Aí o pai ia ou na lavoura ou perto de casa tinha uma árvore de Natal, aquelas árvores, pinheiro alemão, né? E aí ele cortava, pinheiro, né? Levava para dentro e a gente podia ajudar a enfeitar. E aí a gente não tinha assim esses enfeites que tem hoje. A gente fazia estrelas, né? Durante esse tempo de Natal, estrelas de papel e pintava e pendurava essas estrelas. E era um tempo assim muito especial. E o pai dizia, vamos nos acalmar, porque de noite nós vamos na festa de Natal. Então eu lembro desde 4, 5 anos até casar, a gente sempre no dia 24 ia na festa de Natal de noite, a família se reunia, e todas as famílias do interior se reuniam e iam na festa de Natal. Eu acho que não tinha uma família que ficava e esperava em casa. Até meia-noite. Não, a gente ia na festa de Natal, onde então o culto infantil apresentava. Depois eu vou comentar sobre isso. Interessante. Né? Mas era muito legal. E assim, o pai sempre dizia assim, o Natal é muito importante e nós temos que lembrar quem é o aniversariante. E que esse aniversariante seja realmente homenageado, né? Então, agora nós vamos parar durante o dia de hoje, vamos participar do programa e vamos comemorar o nascimento de Jesus. Então, era uma coisa assim, eu não via essa correria como nós temos hoje. Hoje tá uma loucura, né? Tu não consegue... Parece que vai acabar o mundo quando chega perto do Natal, né? O pessoal fica louco. Mas deixa eu te perguntar, isso era aqui em Panambi, interior de Panambi? Linha Rincon Frente. No Rincon Frente. No Rincon Frente. E todas as festas, depois eu vou conversar sobre as festas de Natal, eram no clube. Porque o clube enchia de gente. Na igreja não cabia tanta gente. E na cidade também não faziam muita coisa na época, era mais interior, né? Não. Eu acho. O interior era mais forte sempre, né? Tinha festa de Natal. Tinha festa tinha na cidade também. Mas ela era no dia 25 de noite. Eu lembro 25. Porque no dia 24 a gente ia na casa do vô e depois no dia 25 almoçava lá e de tarde, na meia tarde em diante, tinha que vir para casa, de volta para Panambi, para se preparar, porque de noite tinha as apresentações de Natal. Quem é daquele tempo lembra que tinha o Lar da Juventude, né? E lá eram feitas as apresentações de Natal. Eu participei de algumas. Vou fazer uma pergunta indiscreta, sim. Mas que ano isso? Bom, 70 em diante. Aquela pergunta que ninguém quer. Não, de 1970 em diante eu já participei de programações 70 de Natal. Foi logo ali. Eu também, a partir de 1970, um pouquinho antes, né? E nós lá no interior, e era todos os interiores, a festa de Natal geralmente era dia 24, né? É festa de Natal que eu digo, então as apresentações, né? E no dia 25, aí também eu lembro que a gente não tinha carro naquela época, a gente ia de carroça. Nós ia para a linha Morengaba, onde moravam meus avós maternos. E ali, então, a gente comia um bom churrasco, se reunia com os outros primos. Era muito legal, né? Tu vê, né? Antigamente a família se reunia mais, né? Hoje, com todas as facilidades que nós temos de locomoção e transporte e tudo mais, a gente enxerga assim que bastante famílias assim não conseguem se reunir, né? Não tira o tempo para fazer essa movimentação, né? Que é sair às vezes de uma outra cidade ou até na mesma cidade às vezes, né? Sim. A família materna não era uma família muito grande. Mas os meus primos vinham de fora, né, de longe, para participar desse momento. E como era no dia 24, esse encontro familiar, o meu avô costumava ler na Bíblia o texto do nascimento de Jesus. Depois a gente cantava. E só depois, então, eram abertos os presentes, né? E antes tinha o momento da ceia, mas a ceia era algo assim mais... improvisado, não era sentar todo mundo na mesa, né? Era cachorro quente, porque as crianças queriam mais era brincar. E eu lembro que no pátio meu avô colocava luzes coloridas para
tornar o ambiente mais festivo, né? E aí, em algum momento, depois que a gente tinha jantado, a gente era para dar um passeio pela cidade. Porque, enquanto isso, alguém viria trazer os presentes de Natal, né? E aí, quando a gente voltava, realmente eles estavam debaixo do pinheirinho, né? Mas antes, então, era feita a leitura do texto bíblico e cantado. Depois que nós, crianças, a gente já sabia tocar algum instrumento musical, então agregava isso, né? Alguém tocava violão, outros tocavam flauta, né? Agora fiquei curioso também, né, pastor? Me conta um pouco como é que era a tua infância no Natal. Então, a gente ouve aqui na época de 1970, né? Vamos pegar 1980. Mas antes de comentar como era a minha infância, eu acho que é importante salientar essa proximidade entre a mensagem bíblica do Natal e o estar junto em família. Hoje as pessoas, por vezes, elas estão juntas em família, mas como você antes mencionou, nós precisamos trazer o aniversariante para justamente ser homenageado, ser lembrado naquilo que as luzes, o Papai Noel, os presentes, a mesa farta, por vezes acabaram empurrando ele, né? Eu lembro assim que nós ficávamos nos perguntando, porque na Páscoa, e isso já um pouco antes, então, dos anos 80 ali, os meus pais sempre contavam que tinha o primeiro dia de festa depois da Páscoa e o segundo dia de festa. Então, eles paravam na Páscoa, no dia seguinte eles visitavam as pessoas e no outro dia tinha gente que ainda fazia suas visitas. E nós nos perguntávamos, bom, no Natal poderia ser assim também, que a gente poderia parar no Natal, parava no primeiro dia de festa, depois parava no segundo. Mas com o tempo isso também acabou não acontecendo mais. E hoje, creio que em Canguçu não aconteça mais nem o primeiro nem o segundo. E por vezes Mas a acho demanda... mas é geral isso. É geral. É geral. É geral. Eu acho que é geral. É geral. Mas ainda assim, eu creio que, como nós bem falamos no início, é uma data em que todos precisam, em certa medida, olhar para esta palavra. E aí, então, eu acho que nós precisamos recordar que em Canguçu, nós não tínhamos o hábito de celebrar o dia 24 à noite, mas a família estava reunida no dia 25. E ali o estar em torno da mesa. Mas eu já vi que várias famílias eles têm costumes diferentes, né? Tem famílias que gostam de fazer no dia 24 à noite, o meu caso é esse também, mas tem famílias que preferem no dia 25 de meio-dia, por exemplo, né? Fazer alguma coisa assim. Então tem muitas pessoas que têm a lembrança do outro dia, né? Do dia 25 mesmo, né? Para nós, realmente, era sempre a família se reunia dia 25 para festejar, né? Assim, comemorar. Mas o dia 24 era importante, porque aí, então, o culto infantil apresentava no clube, a juventude apresentava teatros, né? E quando eu fiz parte da juventude, longos anos eu fiz parte, porque casei mais tarde, então eu participei da juventude durante longos anos. E a gente geralmente apresentava 2 teatros, às vezes um em alemão e outro em português, da história do nascimento de Jesus, né? E aí tinha o culto infantil, como eu era também professora lá na localidade, em Confrente, da escola, a gente também apresentava poesias com as crianças, e tinha o coral da comunidade, e o pastor que vinha para fazer, então, participar dessa festa, ele trazia mensagem. Então, quando iniciava a festa geralmente iniciava às 20 horas da noite, né? E durava umas 2 horas. E todo mundo sentado, salão cheio, e uma árvore enorme no clube que quase chegava no teto. E aí tinha o seu Lirsen. Dentro do clube? Dentro do clube, uma árvore. Eu lembro desde criança essa árvore enorme, uma das maiores que sempre tinha, né? E aí, cheia de velas. Enfeite não tinha muito, mas velas. E aí eles tinham, assim, uma vara. Eu confundi agora. É a árvore de Natal. Árvore de Natal. Eu estava confundindo. Daí eles tinham, assim, uma taquara, onde na ponta eles tinham uma vela com fogo e acendiam todas as velas. Então, antes de iniciar, a árvore estava cheia de velas e aí no salão se apagavam as luzes, né? Nossa, isso devia ser lindo. E aí o seu Lirsen tocava gaita, ele também por muito tempo era presidente da comunidade, e começava a cantar hinos de Natal, ou do Freilich, Tannenbaum, muita coisa em alemão. E aí depois, então, se abria a cena no palco e começava as crianças, daí era teatro, né? E assim ia até
às 20 horas, até às 10 horas, né, da noite, umas 2 horas de programação, o pastor fazia uma mensagem, e depois disso, tinha o Papai Noel. O Papai Noel trazia presente para as crianças, né? Mas eram, assim, coisas simples, era PEC, a gente dizia, né, os pacotinhos, onde tinha Mirabel, bala, chocolate, não tinha nada de grandes presentes. Coisas era mais só simples, assim, mais né? simples, Mais né? uma lembrança. E aí depois as pessoas não tinham pressa para ir embora, porque na colônia não era comum fazer a ceia no dia 24, né? As pessoas sentavam assim em grupinhos e aí os pais compravam uma guaraná e dividiam para os filhos, né? Ou tinha suco de framboesa para as crianças tomar. Então era um momento assim que as crianças corriam, brincavam e os pais ficavam conversando. E quando a gente chegava em casa, aí eu lembro que a mãe durante o dia tinha feito cuca de chocolate, daí o pai dizia, agora vamos sentar, vamos abrir uma guaraná e vamos nós sentar, comer nossa cuca, tomar um guaraná, que isso não era costume todo dia, né? Ou toda semana. E aí o pai dizia, agora vamos orar, e depois da oração e conversava sobre o nascimento de Jesus, a gente ia dormir. Era isso, dia 24. Pois é, Elias, eu acho que aqui fica um dos primeiros desafios aí do nosso primeiro podcast, né? Se a gente olha para a nossa era aí da tecnologia, né? Quem sabe a gente, nesse Natal, conversar um pouco mais sobre o aniversariante. Talvez... Mas, antes você, Elias, me perguntou, bom, pastor, lá na sua cidade, né? Mas você como libanês, como um libanês, a gente vai entrar aqui ainda nessas questões da cultura germânica, né? Mas você não é dessa linhagem germânica, vamos dizer. Não sou da linhagem germânica, mas eu tenho uma vantagem, eu sou um libanês cristão, né? Então eu nasci e me criei, vamos dizer assim, né? Então contribua assim, na sua perspectiva dessa tua história de Mas vida. tu sabe que eu acho que, eu escutando as duas falar sobre o Natal, eu enxergava muito o nosso Natal também. Só que, claro, nós não morávamos no interior, morávamos na cidade. E nós fazíamos o Natal no dia 24, né, à noite. Né? E também no dia 25. Né? Só que no 24 era um pouco mais reservado, assim, digamos que era mais a família, né? E aí nós tínhamos um costume que depois da meia-noite nós visitávamos alguns conhecidos, alguns amigos, né? Principalmente alguns parentes, né? Ia lá no Natal desejar um Feliz Natal para eles também. A gente fazia isso, né? Isso foi um pouco se perdendo com o tempo, né? E aí, mas eu me lembro muito disso. E claro, tinha alguns natais que era toda a família junta, e aí não era só o pai, a mãe, eu e meu irmão, que era a família na época. Tinha mais pessoas assim. Mas assim, voltando agora um pouco lá para o Líbano, vamos dizer assim, lá que é um país que fica lá do lado, né, os cristãos lá são muito fervorosos, assim, né? E eles dão muita importância para a Páscoa. A Páscoa é mais forte do que o Natal para eles, né? Até porque o Natal ele tem, digamos assim, digamos que essa data não é a data certinha do Natal, né? Isso. A gente não pode dizer que no dia 25 de dezembro Jesus Cristo nasceu, né? Analisando, inclusive, né, a própria Bíblia, ele não estava numa época de frio, que é lá, nessas épocas lá, agora, 25 de dezembro, é bem frio, né? É neve e tudo mais, né? Então, pela história, né, e não fecha direitinho. Então, existem umas teorias e tal, isso a gente pode até discutir um dia num podcast separado, né, sobre as datas, prováveis datas, né? Então, eles sabem disso e por esse motivo eles têm uma festividade do Natal como uma festividade normal. Eles celebram, né? Da mesma forma como nós. Mas eles levam em conta muito a Páscoa. A Páscoa para eles é mais importante, sim, que eu vejo. Né? Mas assim, o que me chamou a atenção na nossa conversa, e dando minha opinião, né, como até leigo, digamos assim, no assunto, né, mas como uma pessoa normal falando, a gente esquece um pouco de falar sobre digamos, dar importância. E aí, quando eu falo dar importância, estou falando do presente, né? A gente distribui os presentes para as crianças, a gente esquece de dizer para eles que talvez esse presente é uma bênção de Deus, porque se ele está podendo ganhar esse presente no dia do Natal,
esse presente não é um presente que o Papai Noel lá, porque ele se comportou durante o ano, né? É uma bênção que Deus está dando para a família poder dar esse presente, né? Então, essa é uma coisa assim que me chama a atenção, que antigamente parece que era um pouco melhor essa informação, né? Hoje está mais... Até a questão do presente, eu lembro que sempre diziam que o maior presente é Jesus, né? Que Jesus veio para nos salvar, Isso. que Ele é a nossa paz, né? Ele veio de maneira tão humilde, né? Então, O presente assim, é uma bênção. O maior presente é Jesus, né? Sim. Então, mesmo se tu não recebia presente, né? Porque às vezes as famílias não tinham condições de comprar presentes, aí então os pais diziam assim, não se preocupa, porque o maior presente nós já temos e temos que valorizar, que é Jesus. Tendo Jesus no coração é o maior presente, não tem presente maior do que isso, né? Concordo. E eu acho assim, isso me preocupa muito nos dias de hoje, que esse maior presente, a presença do aniversariante muitas vezes está sendo deixada de lado, as prioridades são outras, né? Então, assim, o que nós temos que resgatar de novo é o verdadeiro sentido do Natal e o nascimento de Jesus, o renascimento na vida da gente, né? Dona Iria, você antes mencionou a respeito dos hinos, né, das leituras bíblicas. Eu queria perguntar para Miriam, existe assim algum hino que você tem em mente, quem sabe tentando trazer para quem nos vê, para quem nos ouve neste momento, a memória, assim, quais hinos que você, quem sabe, lembra que eram cantados, ou como que era um culto, por exemplo, de Natal? Você bem mencionou que no dia 25 vinham para a cidade, porque tinham esse momento, né, de celebrativo. Como é que você lembra esse momento? Como era esse momento, assim, olhando para os hinos, se tinha coral, teatro? Conta um pouco para nós, assim, como é que foi essa parte, assim, agora, da igreja, do momento do encontro, né? A Iria um pouco mencionou como era no clube, né? A árvore, as velas na árvore, que curioso do visual, né? Eu enxerguei tudo que ela falou. Nos conta um pouco, assim, da sua experiência, olhando para a cidade agora, né? De estar reunidos no dia 25 como comunidade evangélica, assim, para a gente, quem sabe, refrescar a memória de muitos que nos ouvem e nos veem nesse momento. O que eu tenho na minha lembrança, né, que eu, assim, é muito gratificante, a comunidade se reunia, o salão enchia. As crianças tinham a sua participação com teatro, com música. A própria Oase participava desse encontro com jograis, ou até mesmo, às vezes, um teatro, mas geralmente era um jogral, uma mensagem bem profunda também. Lembro que uma vez foi falado sobre o sentido das 4 velas do Advento, né? E as mulheres se caracterizavam, então, para esse momento. E música era muito importante, tanto que o coral, na época, quando eu era criança, tínhamos só o coral misto. E minha mãe cantava, então, eu lembro disso, e eram músicas, assim, realmente natalinas naquele momento, que nós cantávamos nos cultos, mas que o coral cantava de uma forma mais elaborada. O Tannenbaum, Noite Feliz, o do Freilicher, né, que surgem anjos, mas muito venturoso. Isso, que é o do Freilicher, né, jubiloso. Ao Vim de meninos, né, Quero ir com os pastores, e essa música do Quero ir com os pastores para mim sempre impactava, porque era uma ideia assim, nossos pastores foram ver Jesus, eu queria poder ter ido junto, né? Então essa mexia assim com a emoção da gente, imaginação, né? Ia junto, né? Porque como crianças, né, isso aflorava. O Natal tem muito disso, né? Essa ideia do simbólico, né? É muito presente, né? Mas assim, tinha pessoas que conduziam o louvor, né? E ele era muito presente. A festa em si era bonita, e essa questão do pinheirinho também tínhamos. Então tinha um pinheirinho no lar da juventude e tinha um pinheirinho na igreja. A gente tinha, e era com velas também. Eu me lembrei direitinho desse momento de acender as luzes, né? E no final sempre terminava com o Noite Feliz. Nossa festa também. Noite Feliz, todo mundo cantando Noite Feliz. A música tradicional. Então são momentos assim especiais. Eu pessoalmente sinto falta disso, porque foram
lembranças, foram experiências marcantes, né? E hoje a gente dificilmente ainda canta esses hinos de Natal. Canta outros que surgiram depois, Sim, né? sim. Mas aqueles tradicionais que tornaram aquele momento sempre tão especial e festivo, eles hoje, a maioria já não conhece, né? Isso. Porque surgiram outras músicas que a gente canta como hinos de Natal, né? Mas esses parece que tem um lugar especial no coração da gente. Miriam, se me permite, eu percebi isso quando nós estivemos no Lar Tabeia, Sim, que é um lar de idosos aqui em Panambi, que cuida, né, desses nossos queridos, alguns já com 100 anos, né, que estão lá. E as flautas tocando e justamente esses hinos, né? E as pessoas cantavam juntas, né? Essa ideia da memória e como isso cativa, né? Como isso marca a nossa história e tão bom poder perceber que o tempo não consegue apagar isso, né? Desse conteúdo que é precioso, que é necessário ser trazido de novo à memória. E a música tem desse dom, assim, né? Dessa preciosidade de nos levar àquele lugar e de fazer com que a gente experimente, né? Aquilo que uma vez foi significativo e continua sendo, né? Isso é importante. As músicas trazem o clima de Natal, né? E eu lembro na escola a gente aprendia português, mas a gente sabia cantar todas aquelas músicas em alemão, de tanto que a gente cantava, né? E hoje quando canta, olha, traz lembranças assim, né? Está chegando o Natal, né? Uma coisa que eu lembro também que era importante quando criança, porque a gente ia na escola dominical, né, no culto infantil. E no culto infantil também, nesse tempo de Advento, as histórias eram contadas já lembrando a história de Natal. Então não eram temas diferentes, ou eram as histórias quando Maria recebeu o anjo, quando Isabel também, antes ainda, né, foi visitada pelo anjo anunciando a vinda o nascimento de João Batista, então Maria. E assim, até chegar no domingo de Natal, no último domingo de Advento, quando tinha escola dominical, a história de Natal. Então, isso criava também, ajudava a criar esse clima especial do Natal. E fazia essa história ser muito presente. Hoje a gente não percebe mais isso assim, tão claramente, né? Não sei, eu também não estou ajudando mais no Ministério Infantil, né? Mas era uma época em que todas as programações convergiam para essa história e ela era contada em diversos momentos e em diversos grupos para tornar ela mais presente e o Natal, então, mais significativo também, né? Esse ano, o especial de Natal do Ministério Infantil, ele fez justamente isso, né? Não houve uma pregação, não houve uma mensagem, mas as crianças puderam recontar toda a história do Natal, né? E foi muito especial esse momento. Muito especial. Mas ainda assim, parece que nós esperamos uma palavra nova, um achado novo em algo que vai se repetir todo ano e que nós precisamos ser lembrados todos os anos, né? Porque o Natal, ele tem dessa perspectiva de que Deus fez o inimaginável humano. Né, o cristianismo ele vai na contramão do senso religioso, que é o agradar à divindade. O Natal vem contar a história de um Deus que se esvazia e que se faz um menino, né, no colo de um casal que não tinha um lugar decente para poder receber o seu primeiro filho, né? E ali vem encontrar-se com o seu povo, né? E ao longo da história a gente vem sendo lembrado disso e cada vez mais nós precisamos, acho que essa ideia de dar presentes, né? Parece que nessa última semana todos precisam ir comprar, todos precisam ser felizes, todos precisam algo assim que toma conta, né? E eu sempre gosto de dizer assim, lembrar que o dia 26 ele vai acontecer. Dia 26 de dezembro está aí. E aí a pergunta eu acho que nós precisamos fazer como que essa recordação que ano após ano nós vamos ter pode ser mais significativa à nossa geração. A geração dos meus filhos, por exemplo. Com 5 anos, com 12 anos, aos netos de vocês, né, para aqueles que os têm, para essa ideia de que a gente tenha
esse legado, essa história que conversa e que tem conversado ao longo de 2000 anos e que continue sendo significativa para essa geração, para essas crianças, Mas para eu acho, esses eu, mas adolescentes. eu acho que nós estamos tendo um choque cultural, porque assim, ó, a sociedade vem evoluindo no decorrer dos anos, né? Vem evoluindo, mas a história, a Bíblia, as histórias que nós temos e digamos assim, isso não evolui e não deve evoluir, porque na verdade isso é o que é, entendeu? A Bíblia é a mesma desde que foi criada, desde que foi juntados os pergaminhos e montada a Bíblia, né? Então, e as pessoas têm uma expectativa que essa história de Natal tenha uma evolução, mas ela não tem evolução. Continua sendo o menino que nasceu e morreu por nós. Essa é a história. Essa não tem evolução. Naquela época não tinha iPhone, não tinha telefone, não tinha nada. Assim como Paulo, né? Disse, não vos conformeis com esse século, né? Mas renovai a vossa mente. Eu sempre penso nisso no Natal também. Eu acho que muitas vezes a gente está se conformando com o comércio, né? Com a questão assim, luxo, brilhos, e está esquecendo o principal, que é a humildade em que Jesus nasceu, né? Eu acredito que as famílias assim que vivem assim um Natal mais humilde, mais simples, que não se preocupam com os presentes, né? Que a casa tem que estar pintada, não sei o quê, são famílias que têm muito mais paz, muito mais alegria. Eu acho, Elias, que você toca num ponto interessante, né? A Bíblia, ela é tão atual ou tão necessária quanto sempre foi, sempre será, e ela cada vez mais assume esse papel de confrontar a cultura que nos suga e que nos convida a fazer parte, né, de toda essa roda que precisa acontecer. Ela não evolui, mas está sempre atual. Ela está sempre atual. E nesse confronto, eu acho que é esse convite, Iria, de nós olharmos para como nós estamos experimentando, de fato, essa novidade, essa natalidade, esse nascimento, né, dessa alegria natalina, e para que de fato ela não desapareça após a data do dia 25 de dezembro, né? Há uma frase do pastor Max Lucado que ele diz, né, que se o nosso coração for a cada dia uma manjedoura que acolhe, né, a humildade do menino Jesus, todos os dias da nossa vida serão um precioso Natal, né? Eu acho que, para mim, em tudo que a gente ouve, naquilo que a gente lembra hoje dos cantos, né, da forma como que os espaços eram experimentados, né, quando que a conversa fluía sem a distração de olhar se chegou mais uma mensagem, se alguém já fez mais uma postagem. A concorrência hoje é forte, né? Forte. Então, assim, na opinião de vocês, qual que seria, como que a gente podia resgatar isso? Qual que seria a fórmula do resgate, né? Porque nós estamos falando de coisas, nós estamos falando de, né, de uma época agora, de um período bem específico, e eu percebo que a gente precisa resgatar, né? E esse resgate, como que ele poderia acontecer? Qual que é a opinião que vocês têm assim com relação a isso? Para nós, eu acho que de uma maneira propositiva, assim, né? Pra gente isso. Encerrando o nosso bate-papo, né? Isso. Porque se a gente volta a alguns outros detalhes, a conversa ela vai longe, né? Mas acho que esse convite ele é bom, né? De o que nós poderíamos ser. Daqui a pouco até como um tema de casa, né? Como um tema de casa. Quem estiver ouvindo, pense, não, como é que eu posso resgatar isso? Pensando no meu, como era o meu passado, no que eu estou aprendendo hoje. Daqui a pouco, né? Pensar um pouco fora da caixa, mas assim dentro daquela linha de pensamento, né? Eu acho que é interessante, né? Daqui a pouco nós lançar o desafio, né? Iria. Talvez eu possa contribuir com a experiência que nós tivemos na minha casa, minha família, meu esposo com nossos filhos, né? Quando eles eram pequenos. A gente comprou, uma senhora fez isso, fazia na época no lar dos idosos, ela era uma artista mesmo, e ela fez uma casinha de Natal. Então ela tinha 25 gavetas. Essa casinha como se fossem janelinhas, mas eram gavetas. E então, desde o primeiro dia de dezembro, a gente começou a contar
cada dia até chegar ao Natal. E em cada gavetinha a gente colocava uma surpresa, um versículo, uma tarefa, cada ano, né? Então eles ficavam ansiosos para abrir aquela gavetinha do dia para saber o que tinha lá dentro, o que ia acontecer naquele dia, né? E foi muito especial porque a gente foi criando esse clima na expectativa de Natal. Então, era um versículo referente à história de Natal, ou então era para ler a história de Natal. A gente lia também uma história em capítulos. Na época, quando a gente era criança, tinha os sinos de Natal. Iria, não sei se você lembra, mas eu tenho guardado alguns exemplares. E essas eram histórias com crianças, histórias natalinas que envolviam crianças, exemplos, né, testemunhos. Então, nós fazíamos isso na nossa casa. Cada dia, ou então, às vezes, alguns dias da semana, a gente ia lendo partes dessas histórias para tornar esse momento mais festivo. E eu penso que essa é uma maneira de envolver os filhos, trazer momentos. Vamos parar, vamos refletir, nós cantávamos, os meninos tocavam flauta, eles tocavam flauta, as músicas de Natal, ou então depois com o violão, quando eles souberam, né? Então a gente tentava criar dentro de casa espaços, momentos, para que esse momento, a história, o sentido do Natal estivesse na nossa família, como, né, não só fora, quando a gente vai no culto, ou, né, num programa especial, mas que a gente tivesse momentos assim, como família também, bem especiais para festejar esse dia. Como a música é legal, né? Assim, a música, quando a gente fala essa música, não aquela que tu bota no rádio, assim, que tu escuta e tal, né? Lá no Spotify e tal, né? Eu tô falando da música, assim, cada um tem um violão, né? Tocar, é tão legal, né? Assim, quando isso acontece, né? Eu sei que a música une, né? porque daí todo mundo senta em roda, fica curtindo, né? Uma coisa mais natural, assim, né? Tu tá ouvindo ali meio que, né? Como é legal isso aí, eu já... Iria, sua vez. Como resgatar isso? Como resgatar? Não é tão fácil. Esse né? desafio. A nossa geração. Mas eu acho assim que nem essa geração de hoje é muito do celular, né? E as coisas rápidas, né? Não tem tempo para ficar ouvindo, né? Histórias e músicas. Mas eu acho que devagarinho nas famílias a questão assim de começar a comemorar o Natal com mais tempo. Não assim somente quando chega e pensar em presentes, mas a questão de ler histórias, a própria igreja também já começar a trabalhar as histórias de Natal antes de dezembro, né? Preparar, né, o Advento com as famílias, o culto infantil, a juventude, JEPA, todo mundo já trabalhando nessas mensagens. Eu não sei, não acredito assim que a gente consiga mudar isso de um dia para outro, né? Porque hoje nós temos uma vida totalmente diferente. Mas eu acho que está na hora de nós dar um basta e nós começar a deixar um legado. Porque senão nós estamos falando de anos 70, 80, né? Eu não sei se daqui a 2040 ainda vão falar em noite de Natal, nascimento de Jesus. Então nós temos um compromisso muito, muito sério como mães, quem é avó, como líderes, né? Eu me preocupo muito, porque se nós estamos também comemorando na igreja 120 anos, é porque as pessoas deixaram um bom legado. Nós temos o compromisso de deixar um bom legado. O nosso legado. Isso aí. Como Obrigado, membros. Iria. Quem sabe eu faço a minha contribuição final. Eu sou lembrado agora que a nossa fé cristã, ela é uma fé histórica, ela é passada de geração a geração. O nascimento de Jesus, a ressurreição de Jesus, ao início do cristianismo eram narrativas, eram histórias contadas de casa em casa, ouvido a ouvido, e de nós lembrarmos que o que nós ouvimos aqui foram histórias vividas, né, experiências que se deram ao redor da mesa, que se deram em comunidade, né, que se deram em comunhão. Nós somos lembrados, né, Elias, que o Natal não começou na vitrine de uma loja, ela começou em um estábulo, né, e ela não terminou no dia 26 de dezembro. Eu acho que nós precisamos resgatar a grande ideia de que a Bíblia é a narrativa da grande história de Deus.
Que não existe nós- Natal sem igreja. E nós estamos fazendo parte dessa grande história de Deus, de lembrar o mundo quem é Jesus e como nós podemos conhecer Deus. E é possível porque Jesus nasceu, é possível porque Jesus morreu, ressuscitou, e a história tem essa proposição, né? A pergunta é, que história tem moldado a nossa história? Quais são as histórias que nós estamos dando ouvidos? E nós como igreja, como comunidade, queremos, e acho que estamos nesse caminho de, como o Ministério Infantil bem fez, de recontar aquilo que precisa ser lembrado. Porque o mundo tem nos trazido a sua realidade, a sua história, os seus fatos. O nascimento de Jesus é um fato, está registrado na história da humanidade. A morte de Jesus é um fato. A ressurreição de Jesus é um fato, não é um mito. A fé cristã, ela está fundamentada não numa crendice popular, mas na realidade do ressurreto. Então eu queria, quem sabe, a vocês, né, nesse bate-papo aí tão precioso, ser lembrado e lembrar que a história do Natal é sobre um Deus que veio viver entre nós com o propósito de poder salvar a nós de nós mesmos, deste mundo caído, como bem a Ira lembrou antes, renovando a nossa mente, o nosso coração. E a minha oração é que esse Natal possa trazer a nós esta Amém. oportunidade e nos dar essa oportunidade. Quem sabe quem nos ouve tem lembrado assim, pois é, era assim e agora não é mais. A pergunta é, o que nos impede de continuar não sendo assim? E o que nós podemos fazer para, quem sabe, recomeçar? De uma maneira muito simples, sermos lembrados ao redor da mesa, o porquê da mesa farta, né? O porquê da família reunida. E o propósito é esse. Todo mundo tem esse desafio agora. Todo mundo tem esse desafio. E aí eu tenho lembrado nesse tempo de advento, celebremos este Natal com um aniversariante. Lembremos que há uma razão muito maior e nós somos, na verdade, os presenteados. Sempre quando a gente é convidado para um aniversário, a gente se preocupa com o presente. No Natal, Deus se preocupou em nos dar o seu maior presente. Natal precisa fazer com que a gente se sensibilize. Quem sabe a gente precisa perdoar. Carregamos um peso nas costas. Pode ser um baita presente esse. Pode ser um baita presente para você mesmo, para mim mesmo. Quem eu Exatamente. preciso perdoar nesse Natal? A quem eu preciso pedir perdão nesse Natal? A quem eu preciso fazer aquela visita que eu prometi lá em janeiro? Né? Dia desses eu vou lá tomar um chimarrão. Ainda dá tempo. O convite é, faça do seu coração uma manjedoura e experimente todos os dias da sua vida a oportunidade de celebrar mais um dia com Jesus, que nasce, renasce e nos renova. Então minha gratidão a Miriam, a Íria, ao Elias por esse tempo, por essa iniciativa, a comunidade evangélica de Panambi, Pois que é. dá o seu pontapé inicial. Não, eu estava pensando no negócio, né, agora. Eu digo assim, esse é o nosso primeiro podcast, né? Primeiro E nós bate-papo. estamos falando, nós estamos sendo pontuais em falar sobre o número 1, Isso. né? Que legal, né? A gente nem pensou nisso, né? Nós estamos agora, né? Então, assim, a nossa ideia até, para deixar um pouco mais claro qual que é a ideia do nosso podcast, ele é de nós fazermos isso pelo menos uma vez por mês, né? Isso. E com uma ideia de buscar temas diversos, Debater assuntos. tentando voltar um pouco para o nosso lado, que é o lado teológico, né? Isso. Tentar... Contemporâneo. o pastor Elias vai participar sempre, né? Ou Isso. quase sempre, né? Sempre que puder. E temos o pastor Elton também, que provavelmente vai participar. Isso. Eu sempre vou entrar um pouco mais naquele tema como uma pessoa um pouco mais leiga, ou digamos a pessoa que não estudou tanto, né? Que vai fazer a pergunta boba às vezes, né? Mas eu acho que é interessante até para nós ter um contraponto, e eu acho que vai ser legal essa jornada aí. Eu acho que vamos dar um spoiler aí para janeiro.
Pode Vamos ser, lá, pode, posso. pode. Mas antes disso, um convite, né? Quem sabe quem nos ouviu, quem nos viu, quem nos está vendo, deixar o seu comentário, na sua perspectiva, quem sabe Nós estamos aqui para melhorar, né? naquilo que as pessoas experimentaram no seu Natal também, né? Uma vez que você nos ouviu, você nos viu e quem sabe relembrou algumas coisas, comente, né? O que passou pela sua mente, seu coração, deixe nos comentários. E spoiler então, janeiro, vamos lá. Fala aí. Se Deus tirasse férias, o que seria da nossa vida se Deus Nós vamos tirasse se basear naquele filme, O o Todo-Poderoso. Todo-Poderoso? Imagine, Elias, você com o comando do mundo. Não. Respondendo Calma, as- calma. Não conta agora. Calma. Vamos deixar o assunto para fluir. Deixamos para janeiro. Deixamos para janeiro. Miriam, obrigado pela sua vida, pela sua história. Deus continue usando você nessa comunidade, na sua família. Louvado seja Deus pela sua vida. Íria também, por tudo que o Senhor tem permitido. Elias. Quero agradecer também a todos, inclusive ao pastor, né? Obrigado. Né? Todo mundo precisa, né? Assim, eu até digo que não aconteceria se não um cutucasse o outro e nós fossemos sempre se incomodando, né? Vamos dizer assim, né? Isso. Tá, mas eu quero agradecer também a dona Miriam, tá, a dona Íria. E foi um prazer, né? Fazer o primeiro, né? Com vocês, com um tema tão legal, né? Eu acho que ficou assim uma sensação que nós podíamos estar discutindo e conversando muito mais, né? Verdade. Né? Teria muito mais Louvado assunto. seja Deus. Tá bem? Amém. Amém. Então tá, muito obrigado a todos e até o próximo encontro.